Olá, meus amores, bom dia! Bom dia, gente! Sejam bem-vindos à nossa devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Eu coloco essa live nas tuas mãos, Espírito Santo. Essa live é sua, minha vida também. Me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Rick. Bom dia, Luciel, amigos queridos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada também para você, a Gabriel, Edivaldo, Senita, Alilson, Conceição, Luciano, Adriana. Bom dia, gente. Messias Paiva, muito obrigada pela presença de vocês. Sintam-se em casa. Literalmente em casa, né, gente? Vocês estão na casa de vocês. Então, eu tenho uma pergunta para você. Esse ano que passou, você foi alguém contagiante ou você foi alguém contagioso? Outra pergunta. No próximo ano, você pretende ser contagiante ou contagioso? Engraçado que a raiz dessa palavra é a mesma coisa, não tem diferença entre contagiante e contagioso. Parecem que são iguais, mas não são, gente, não são. Contagioso, ele nos remete a enfermidades, a doenças, vírus, bactéria, pandemias, não é? Já contagiante nos remete a valores preciosos como a alegria, a paz, a força, o sorriso, a vontade. Então hoje eu quero conversar com você e desafiar você a ser alguém contagiante, tá? Mas para ser alguém contagiante, você precisa abrir mão de algo muito importante. Sabe o que você precisa? Para ser alguém contagiante, você precisa abrir mão, se recusar a se sentir ofendido. É difícil isso, né? Provérbios 19:11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Novamente, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Ou seja, quanto mais sábio você for, quanto mais sábio nós somos, mais paciência a gente tem com as coisas, com as pessoas, com as situações. Quanto mais sábia a pessoa, mais paciente ela é. E sabedoria não tem a ver com idade, gente. Porque o que eu já vi de idoso, pessoas idosas, sem um pingo de paciência, rancorosas, brutas. Então não tem a ver com idade. A gente às vezes relaciona a sabedoria com pessoas que têm mais idade. Mas isso não tem nada a ver. Uma criança pode ter sabedoria para revelar para você e para mim. Então, a sabedoria, ela dá paciência para nós. Então, quanto mais paciente você é, mais revelador é a sua paciência, o quanto você tem de sabedoria, né? E a sua glória é ignorar as ofensas. Então, uma pessoa que ela é sábia, uma pessoa inteligente, ela ignora as ofensas. Porque na maioria das vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. É ou não é verdade? Na maioria das vezes, tudo que a gente planeja é o contrário. E nesse planejamento das nossas vidas, existem muitas pessoas que nos ferem, que nos ofendem. E eu tenho uma notícia para te dar. Você não é alguém tão assim único, a ponto de as pessoas planejarem
passarem a noite inteira planejando fazer mal para você. Na maioria das vezes, a ofensa que nos fazem não são planejadas. Claro, tem pessoas que realmente maquinam o mal, planejam o mal. Mas na maioria das vezes, as ofensas que nos são feitas, elas não são planejadas. Você mesmo, quantas vezes você já ofendeu pessoas? Você planejou ofender? Acho que não. E aqui a palavra de Deus está dizendo que é sábio. É sábio. Traz alegria para sua vida. Traz paciência quando você ignora as ofensas. Recuse-se a ficar ofendido. Seja uma pessoa contagiante, não uma pessoa contagiosa. O que é uma pessoa contagiosa? Uma pessoa que carrega mágoas, que carrega ressentimentos. E é sofrido estar do lado de pessoas dessa forma. A família sofre muito, os filhos, os amigos, todo mundo que está ali perto é contagiado, sabe? Contagiado, é contaminado com esse rancor, com essa mágoa. Isso é muito doloroso. E aí, quando você vive dessa forma, uma forma ofendida, ressentida, magoada, você diminui o valor da cruz. Não porque ela se torna menor para o mundo, o valor dela, mas ela tem na sua vida, você escolhe que ela não tenha poder na sua vida, porque você pode escolher ignorar a cruz. E hoje eu venho trazer para você esse desafio de se recusar a ficar ofendido. E quando você se recusa a ficar ofendido, quando você ignora as ofensas que te fazem, você escolhe a cruz. Você escolhe o poder da cruz. E o poder da cruz vem derramar vida em abundância para você. Quando você escolhe as ofensas, você está escolhendo morte. Morte das relações, morte da sua saúde. Porque junto com o se sentir ofendido, vem o câncer, vem as feridas no estômago, vem um monte de coisa. E não é sábio você abraçar essas ofensas e tomar posse dessas ofensas como se elas pertencessem a você. E se a Bíblia está dizendo que você pode ignorar uma ofensa, é porque é algo que está fora de você e você pode jogar fora, não é seu. A ofensa revela quem te ofendeu, o que está dentro da pessoa que ofendeu você. E quando você ignora a ofensa, você não pega para você o que está dentro do outro. E você se torna alguém contagiante porque a alegria, a paz, o amor, o sorriso, a vontade de viver é algo que se torna orgânico. Porque a vida, a alegria, a paz, a paciência tem livre acesso ao coração que ignora as ofensas. E você se torna alguém contagiante. Lá em Isaías 55:12, diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas para vocês. Quando você ignora as ofensas que te fazem, você começa a ter a sensibilidade de olhar a natureza e se contentar e se alegrar com a natureza. As árvores parece que cantam quando alguém está apaixonado, quando alguém está feliz. Não, não é? Parece que os passarinhos estão fazendo um musical para você quando você está feliz. É ou não é verdade? Agora, quando você está contagioso, está carregando mágoas, ofensas, ressentimentos, você nem presta atenção na glória que é a criação, a natureza de Deus. E aqui em Isaías 55:12 fala que você vai seguir em paz com júbilo e os montes e colinas irromperão em cânticos, diante de vocês todas as árvores do campo baterão palmas.
Quando você ignora uma ofensa, você começa a prestar atenção no que te cerca, na natureza, nas coisas que você tem que pode desfrutar. Isso é algo que você pode escolher para a sua vida. É algo que você pode decidir para a sua vida. Sabe aquelas escolhas que seu filho fez que você discordou completamente? Seu filho está indo por um caminho onde você despreza, onde você não concorda, está tomando decisões que você não tomaria. Ao invés de se sentir ofendido, abrace seu filho. Você tem um filho para abraçar. Você tem um filho dentro da sua casa. Veja as alegrias que é ter um filho, ao invés de ficar preso às ofensas que ele te faz. Ao invés de ficar ressentido, isso vai aumentar o ressentimento na sua casa. Você vai tornar um ambiente que poderia ser contagiante em contagioso. E todas as pessoas se tornam doentes na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Sabe, quantas vezes você foi magoado, foi ofendido, foi decepcionado? Se a palavra de Deus fala que você pode ignorar a ofensa, é porque é algo que você tem o poder, só você pode fazer. Sabe, olhando aqui para vocês, por mais que tenha pessoas que eu conheça e admire, eu não posso ignorar por você a sua ofensa. Tá, fui ofendido. Deixa pra lá. Eu vou viver minha vida. O que é que eu tenho pra viver hoje? Eu vou agarrar. Eu não tenho controle, a pessoa me ofendeu. O que você vai fazer? Você não tem o controle sobre isso. Agora você tem controle de como você vai reagir a isso. Isso é só você que pode. Sabe o que você vai reagir? Eu vou viver. Eu vou abraçar a cruz. A cruz que derramou um sangue precioso para que eu tenha vida. Então, eu não vou ser contagioso, eu vou ser contagiante. E você vai perceber, quando você se torna alguém contagiante, que as árvores, a natureza toda manifesta a glória de Deus. E você se torna alguém contagiante. Você se torna um transformador de ambientes. Todo mundo que chega perto de você quer ficar perto de você. Porque você é alguém contagiante. Ninguém suporta alguém contagioso. Alguém amargo. Mas para isso você precisa ter sabedoria. Você precisa ser inteligente. Porque a alegria, ignorar ofensas, traz saúde para a sua vida. Traz saúde para o seu corpo. Contagiante e contagioso. Parece a mesma coisa, mas não é. Contagioso é algo ruim, que rouba seu sono. Quantas horas do dia, quanta energia gasta com a pessoa que te ofendeu? Quanto tempo perdido? É uma dor solitária. Quem te ofendeu nem sabe o tanto que te ofendeu. Tem gente que fala, uai, eu nem vi. Tem gente capaz... Tem gente que carrega uma ofensa por anos, tipo 40 anos. E aí o dia que tem a oportunidade de resolver, vai falar com o ofensor fala assim, nunca que eu imaginei isso. Eu me lembro uma vez, meu pai ficou sem falar comigo 6 meses. E eu falava, mãe, mas por que meu pai tá sem falar comigo? Eu não entendia, porque meu pai 6 meses sem falar comigo. E eu não sabia o que era. Eu pelejava para conversar e não sabia porque que meu pai... Meu pai era assim... eu sou adotada, né? Então, meu pai... por exemplo, eu quando estava jovem, ele já estava idoso, entendeu? Então, assim, na época que ele era jovem, tinha certas palavras que eram faladas, usadas, que significavam uma coisa terrível, mas que, usada hoje em dia, não quer dizer nada. E um dia, eu já não aguentava mais aquela situação dentro de casa, e é chato ter alguém dentro da sua casa que não fala com você, né? E aí eu fui conversar com meu pai. Eu falei, pai, o que foi que eu fiz, eu falei, que deixou... Porque eu sou assim muito de resolver. E eu não gosto de nada sem resolver.
Eu fico doida. E 6 meses foi tempo demais ainda. Mas eu tentava conversar, meu pai fugia. Aí um dia eu consegui falar com meu pai. Falei, pai, o que tá acontecendo? Ele falou, você não lembra? Eu, não. Lembro não, pai. Você não lembra o que você falou pra mim aquele dia? Eu falei, pai, não lembro. Eu não vou falar aqui o que eu falei, mas é uma palavra tão simples, não é palavrão, mas que na época da juventude dele, era uma palavra ofensiva. E numa discussão que a gente teve, eu falei, pai, para de ser assim. Falei a palavra. Não vou falar para não divulgar isso. Assim, não tem nada de... Se eu falar a palavra, vocês falam assim, gente, o que tem em falar isso? Só que foi extremamente ofensivo pro meu pai. Você entende que durante 6 meses meu pai olhava para mim e sentia dor? Se sentia triste? Vocês entendem isso? E eu não tinha a mínima ideia. Quando ele falou pra mim o que era, eu disparei a rir, eu não dei conta. Eu falei, não, pai. O senhor tá sem falar comigo há 6 meses, chateado, sofrendo por causa dessa, pai, mas hoje em dia essa palavra quer dizer isso, não é nada. Mas olha, vocês entendem que você carrega uma dor de uma ofensa e o ofensor às vezes não teve a intenção. E se não teve a intenção, ou às vezes mesmo que tenha tido a intenção, não tem ideia do rombo que fez. Então, você compreende que carregar uma ofensa não é inteligente? Porque você se torna alguém dolorido, sensível, machucado. Então, Provérbios 19:11, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Ignore as ofensas que te fizeram. Seja alguém contagiante, não alguém contagioso que traz um ambiente de dor, um ambiente pesado. Ninguém te suporta quando você está dessa forma. E eu desafio você para o próximo ano a celebrar os dias que Deus deu para você. O perdão é o antídoto da ofensa. E Deus nos deu esse perdão na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos paz. E paz é um dos valores que tem alguém contagiante. Lá em Marcos 11:25, para fechar essa live. Quando estiverem orando, perdoem quem ofendeu você, porque o Pai que está nos céus perdoa a ofensa de vocês. Quantas vezes você tem colocado diante de Deus sonhos, projetos, tem orado, tem clamado, e parece que Deus não está escutando, não está ouvindo. Mas ei, tem muitas ofensas que você precisa ignorar. Você precisa liberar perdão para as pessoas antes de você pedir seus sonhos. Antes de você colocar diante de Deus seus projetos. Libere perdão das ofensas que te fizeram. Libera perdão. Porque aquele que está no céu já liberou perdão para você. Das ofensas que você fez a ele. Todas as vezes que você escolheu desprezar a cruz. Porque toda vez que você escolhe ser alguém contagioso, ressentido, não libera perdão, você despreza a cruz, o valor da cruz. Para terminar essa live agora, eu preciso dividir com vocês o salmo que eu acho mais contagiante na Bíblia. Para vocês irem para o trabalho de vocês, para o dia de vocês, falando esse salmo, que eu acredito que é o salmo mais contagiante da Bíblia. E sempre que eu estou feliz, eu falo muito ele. Diz assim, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei ao Senhor com alegria, fazer um culto para Ele com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, o seu amor leal e a sua fidelidade duram
para sempre, de geração em geração. Sabe, que a sua vida seja uma vida contagiante. Celebre aquele que criou, que te formou e te colocou nesse mundo para ser alguém contagiante. Aprenda a ignorar as ofensas. Aprenda a ser alguém que se recusa a ficar ofendido. Lembre-se, na maioria das vezes, as pessoas elas não ofendem de propósito. Na maioria das vezes, as pessoas elas não passam a noite planejando fazer mal para você. É algo que acontece. Você ofende também pessoas. Quantas vezes você já falhou com pessoas? Quantas vezes você já tomou decisões que decepcionou pessoas? Acorda, levanta. Não seja alguém contagioso, alguém pesado. Seja leve, livre, solto também, né? Das amarras e das cadeias que te prendem. Celebre a sua vida. Você é um sobrevivente de uma pandemia, lembre disso. É tão bom ter você aqui na minha live. Muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu desafio você a ignorar as suas ofensas e ser alguém contagiante. Coloque a mão no coração. Eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. Nós precisamos do teu Santo Espírito para nos ajudar a ignorar as ofensas. Nos ajude a ignorar as ofensas e celebrar todas as outras coisas que nós temos, que o Senhor nos deu gratuitamente. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é tudo que nós temos. E eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para derramar vida abundante para nós. Não nos deixe ficar presos a correntes das ofensas. Nos ajude a sermos contagiantes em qualquer ambiente que nós estivermos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo, alguma enfermidade renal, alguma enfermidade nos pulmões, coloque a mão aí, eu ministro cura agora sobre você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se a sua dor é na alma, é no coração, em nome de Jesus, seja curado nas suas emoções agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Se você gostou dessa live, curta, comente e compartilhe. Se você não me segue ainda, é Fernanda Matos 72, Palavras Cura. Muito obrigada por ter você aqui. Um beijo. Priscila, um cheiro, meu amor. Deus te abençoe aí onde você tá bom? Que Deus abrace seu coração e cuide do seu coração aí com a saudade, tá bom? Seja próspera aí nos tempos que você estiver aí com a sua família. Deus proteja e guarde você em nome de Jesus. Tchau, gente.